Fala galera do canal Resenha do Tim, como é que vocês estão? Tô meio sumido, né? Vou confessar, devido à correria aí, mas agora, se Deus quiser, vamos falar, né, dos principais assuntos aí. E eu não poderia ficar de fora, né? Vamos falar um pouquinho do Neymar, né? Tá todo mundo aí na expectativa, eu creio que parte dos brasileiros que gostam de futebol estão na expectativa, né, para a convocação dele ou não, que vai ser feita na segunda-feira pelo técnico Carlo Ancelotti, entendeu? O Carleto vai definir, né, os jogadores que vão representar a nossa seleção na Copa do Mundo. E independente de quais vão ser os atletas que vão ser convocados, uma dúvida paira no ar, né? Sobre o Neymar Júnior, entendeu? Muitos concordam com a convocação dele, outros já discordam, e eu não poderia ficar de fora e no final desse vídeo vou dar a minha opinião, mas antes disso eu vou trazer alguns números, né? Vou trazer alguns números aqui atualizados do Neymar na sua carreira principal, né? E na sua carreira na seleção brasileira, nos seus jogos da seleção brasileira. Eu pesquisei aqui os números atuais da carreira dele. Mais de 700 gols na carreira profissional, somando clube e seleção. Mais de 400 assistências na carreira. Passagem por Santos, né, que hoje é o atual clube dele. Barcelona, Paris Saint-Germain, Al Hilal, entendeu? E teve agora o retorno dele, né, para o Santos, que é o atual, como eu falei. Campeão da Libertadores, campeão da Champions League, medalha de ouro pelo Brasil, muitos títulos nacionais e internacionais, entendeu? Os números importantes da seleção dele na seleção brasileira. São 128 jogos pela seleção brasileira, 79 gols. Lembra bem desse número aí, a quem for acompanhar esse vídeo aí, 79 gols, 59 assistências, maior artilheiro da história da seleção brasileira. Muitos querendo, ou muitos não querendo, o Neymar, ele é o atual, ele é o maior, né? Atualizado, o maior artilheiro da seleção brasileira, à frente de jogadores grandes aí que passaram pela nossa seleção. A média superior dele é de 0,6 gols por partida, 8 gols em Copa do Mundo, 16 eliminatórias, 46 em amistosos. E uma curiosidade, o adversário que mais o Neymar fez gol foi o Japão, com a marca de 9 gols. Outro dado curioso aqui, Neymar ultrapassou a marca histórica de Pelé e assumiu o topo da artilharia da seleção brasileira. Só uma comparação histórica aqui, tá? Eu tô lendo aqui todos os dados para vocês e aí depois, né, vocês que vão ver esse vídeo, vocês comentam aqui se vocês acham justo ou não a convocação dele que vai ser, mas o canal aqui do Tim está trazendo dados atualizados e dados históricos dele, entendeu? Então, vou fazer uma pequena comparação aqui. Neymar, primeiro lugar, 79 gols. Pelé, 77. Ronaldo, Fenômeno, 62. Romário, 55. E Zico, com 48 gols. Então, o Neymar com esse número de 79 gols, ele isoladamente, né, ele pode-se dizer que ele vai ficar no topo por muito tempo aí, vai ser difícil um outro jogador alcançar essa marca, porque todos aqui que eu falei na lista que ele passou, já não joga mais, o Pelé já se foi,
Ronaldo, Romário e Zico também já não jogam mais, então isso, em nível de seleção brasileira, é uma marca histórica na carreira dele. E uma pequena reflexão aqui que eu pude buscar, na hora que eu busquei esses dados atualizado para vocês aqui do canal aqui, uma pequena reflexão. Gostando ou não do Neymar, os números falam por ele. Estamos falando do maior artilheiro da história da seleção brasileira e um jogador decisivo, acostumado à pressão e que já disputou grandes torneios. Copa do Mundo não é apenas um momento físico, e a experiência pesa muito. Neymar já carregou a seleção em diversas ocasiões e possui algo raro, a capacidade de decidir partidas e o único lance. Além dos gols, ele cria jogadas, chama responsabilidade e impõe respeito aos adversários. Tanto que, só uma pequena adição aqui, quando eu falo respeito ao adversário, eu acho que todos já acompanharam um lance do Neymar no Brasil e Argentina, que todos, prestem atenção, todos os jogadores da Argentina vieram falar com ele. Principalmente Messi, que é um grande amigo dele, pessoal, e todos os outros jogadores foram falar com ele uma forma de respeito, um cumprimento, e todos também acompanharam a última partida do Santos na Argentina, o quanto ele é querido, o quanto que as pessoas respeitaram ele, entendeu? Só uma pequena adição aqui ao texto aqui. Além dos gols, ele cria jogadas, chama responsabilidade, impõe respeito a adversários. Em torneios curtos, jogadores diferentes fazem a diferença. Se estiver fisicamente bem, deixar o Neymar de fora da Copa do Mundo é abrir mão isso aqui já é uma palavra minha, é abrir mão de um dos maiores talentos dessa geração, gente. Às vezes, muitas pessoas não gostam dele, tudo bem, mas o número atualizado aqui, que eu pude ler para vocês, o número atualizado fala por si próprio, gente. Ele é o maior artilheiro da seleção brasileira, passando grandes jogadores aí, como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, entendeu? É um cara que tem carisma. Mas o Tim, ele não vive um momento bom. Mas posso falar a verdade para você? Isso é a minha opinião agora. Ele é o ídolo dessa atual geração de jogadores na seleção brasileira. Esses jogadores aí que estão aí, Rafinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Estevão e muitos outros aí, veem o Neymar como um ídolo. Vê ele como um ídolo, vê ele como uma referência. Entendeu? Então, eu, além de dar a minha opinião, né, para vocês aqui, a opinião do canal, eu defendo sim a convocação do Neymar, né? Além de gostar muito dele, é um craque, é diferenciado, mas eu também trouxe aqui para vocês dados atualizados do que ele foi. Aí é uma pergunta que eu faço para vocês, se vocês chegarem aqui até ao fim desse vídeo, ele precisa provar mais alguma coisa? Os dados aí não falam por si só de ser o maior artilheiro, de ser um jogador decisivo, um jogador com um único a bola, um único lance pode decidir? Vocês podem falar para mim, podem comentar aqui. Se a opinião de vocês for o contrário, vocês comentarem aqui, vou respeitar, entendeu? Porque aqui eu estou dando a minha opinião, mas se vocês tiverem opinião contrária, vocês podem curtir, dar o like, pode comentar aqui, pode colocar aí a opinião contrária de vocês, a opinião aqui do Tim, do canal, defendendo a convocação dele, mas antes de defender a convocação dele, eu trouxe dados aqui atualizados e faço novamente eu pergunto para vocês, ele precisa provar mais alguma coisa? Ele sendo um craque, ele pode estar em baixa, mas um craque como ele tem que ficar fora de uma Copa do Mundo?
Me responda. Um cara que tem um diferencial igual a ele, que pode decidir o lance a qualquer momento, tem que ficar fora da Copa do Mundo? Então, independente da minha opinião, entendeu? Eu deixo essa pergunta para vocês aqui, que se vocês assistirem, né, o vídeo aqui, dos dados atualizados deles e mostrando também a minha opinião, que sou a favor da convocação dele. Agora eu deixo a pergunta para vocês aí, vocês comentem. Se tiver opinião contrária de vocês, vai ser super respeitada. Essa é uma opinião minha, para não ficar baseado só na minha opinião. Eu trouxe os dados atualizados dele, os dados da carreira dele atualizada pelos clubes e principalmente, né, que é a pauta da seleção brasileira, e trouxe aqui para vocês aqui. Entendeu, gente? Então, é isso aí, entendeu? Vamos esperar aí o que o Carlo Ancelotti vai decidir, se vai levar ele. E é igual eu falei, todos os jogadores, uma Copa do Mundo não se ganha sozinho, mas tendo um cara decisivo igual a ele, mesmo ele em baixa, pode agregar muito a esse atual elenco que vai disputar a Copa do Mundo. Entendeu? Pode agregar muito. E vamos aguardar, vamos ver o que o nosso técnico vai decidir. E a esperança que, na minha opinião, que ele não fique de fora, entendeu? Mas quem decide é o Carlo Ancelotti, e vamos acompanhar qual vai ser os desdobramentos dessa convocação tão esperada de todos os outros jogadores, mas o ponto principal, né? Todo mundo sabe que o assunto vai ser se ele vai estar no grupo dos jogadores que vão para a Copa do Mundo ou se ele vai estar fora. Falou, rapaziada? Vocês que ficaram até aqui, ative o sininho, se inscrevem no canal, comente aí, faça os seus comentários sinceros, ou concordando, ou discordando. A gente está aqui mesmo para conversar, interagir e ter um debate saudável. Agradeço a todos aí, um abraço, tamo junto.